Oi, eu sou o Pedro e esse é o podcast A Idade do Sucesso. Hoje eu quero compartilhar uma experiência que mexeu muito comigo. No último dia 25 de julho, eu tive a sorte e o privilégio de assistir ao show do último voo da nave da Xuxa, em São Paulo. E olha, é muito difícil explicar o que foi viver aquele momento. Não foi apenas um show, foi uma experiência. Foi um encontro com a infância, com lembranças que estavam guardadas há muito tempo e com uma energia que só quem estava lá consegue entender. Era um estádio com cerca de 50 mil pessoas, na sua maioria adultos 30 a mais, cantando músicas que marcaram gerações. E o mais bonito era perceber que ninguém estava preocupado em parecer velho demais para aquilo. Todo mundo simplesmente estava vivendo o momento. E foi justamente isso que me fez pensar no assunto deste episódio. Enquanto milhares de pessoas saíam do estádio felizes, emocionadas e agradecidas pela experiência, bastava abrir as redes sociais para encontrar uma realidade completamente diferente. O assunto da semana também era a Xuxa, mas infelizmente por um outro motivo. Me chamou muito a atenção a quantidade de comentários negativos sobre a aparência dela, sobre o corpo, sobre a idade e até sobre a forma como ela escolheu se vestir. E eu fiquei pensando, como pode existir um contraste tão grande? De um lado, um estádio lotado de pessoas celebrando uma artista que continua emocionando gerações. Do outro, pessoas que parecem mais preocupadas em julgar uma mulher de 63 anos simplesmente por continuar sendo quem ela sempre foi. E aí eu percebi que este episódio nem é sobre a Xuxa, é sobre nós. É sobre como a sociedade ainda tem dificuldade em lidar com o envelhecimento, principalmente quando ele acontece com uma mulher. É sobre como ainda existe muito etarismo, muito machismo e muitos julgamentos morais que muitas vezes passam despercebidos. Mas também é sobre liberdade, porque, sinceramente, foi muito bonito ver milhares de pessoas vivendo aquele momento sem medo de ser feliz. E foi naquele estádio que eu percebi uma coisa. Naquela noite, eu não encontrei apenas a Xuxa. Eu reencontrei o Pedro criança. E talvez essa tenha sido a melhor parte de toda essa experiência. Teve um momento durante o show em que eu parei de olhar para o palco. Comecei a olhar para as pessoas. E foi aí que caiu a ficha. Era um estádio lotado de adultos cantando Cinco Patinhos, Hilarie, Arco-Íris, Soco Soco Bate Bate. Músicas que, se alguém dissesse alguns anos atrás que fariam parte da trilha sonora da vida adulta de tanta gente, talvez ninguém acreditasse. E ninguém estava preocupado em parecer bobo. Muito pelo contrário, todo mundo estava vivendo aquilo com muita verdade. E foi nesse momento que eu percebi que também estava reencontrando uma parte de mim, o Pedro criança. Porque quando eu era pequeno, eu gostava da Xuxa, gostava das músicas, gostava dos programas, gostava daquele universo colorido, divertido e cheio de mensagens positivas. Mas eu cresci no começo dos anos 2000 e talvez muita gente da minha geração vá se identificar com o que eu vou dizer agora. Naquela época, não era visto com bons olhos um menino cantar arco-íris, dançar as coreografias ou demonstrar que gostava da Xuxa. Existia um julgamento silencioso. Ninguém precisava dizer diretamente. A gente simplesmente aprendia que algumas coisas não eram de menino. E isso é muito triste, porque a infância deveria ser justamente o período em que a gente mais pudesse experimentar, brincar e descobrir quem a gente é. Mas muitas vezes a gente era podado, silenciado, condicionado a esconder aquilo que gostava para não ser alvo de piadas ou julgamentos. E quando a gente é criança, nem sempre entende o motivo, só entende que é melhor esconder. E sabe o que eu acho mais curioso? Naquela época, eu nem entendia o tamanho das mensagens que a Xuxa transmitia.
Eu não entendia quando ela falava sobre respeito, sobre igualdade, sobre acreditar nos sonhos, sobre cuidar das pessoas, mas de alguma forma aquilo fazia sentido. Porque criança talvez não compreenda todos os discursos, mas ela sente quando existe verdade. E poder viver tudo isso hoje foi muito diferente, porque eu não preciso pedir autorização para gostar daquilo que sempre gostei. Hoje eu posso cantar, posso me emocionar, posso viver aquele momento sem medo de julgamento, e isso é muito libertador. Não porque eu fui assistir a um show, mas porque de alguma forma eu dei um abraço naquela criança que lá atrás achava que precisava esconder algumas partes de si para ser aceita. E eu acho que muita gente viveu exatamente isso naquela noite. Mas teve um momento do show em que me emocionou de um jeito completamente inesperado. Em determinado momento, a Xuxa chamou algumas pessoas da plateia para subir ao palco. E quem assistia os programas dela sabe exatamente do que eu estou falando. Depois de conversar ali um pouco com cada um, ela sempre fazia aquela pergunta clássica: Você quer mandar um beijo para quem? E do pessoal que estava ali no palco, né, do público que subiu até o palco, todos dedicaram o primeiro beijo para a mãe. Na hora eu achei aquilo muito bonito, mas alguns segundos depois eu entendi o porquê. A maioria de nós não conheceu a Xuxa sozinho. A gente conheceu a Xuxa porque alguém nos apresentou aquele universo. E para muita gente, esse alguém foi a mãe. Foi ela quem colocava o programa na televisão, que comprava um CD quando podia, que cantava junto, que fazia aquela lembrança existir. E foi aí que eu percebi que a minha história também era assim. A minha mãe acompanhou a trajetória da Xuxa e, naturalmente, ela trouxe isso para dentro de casa. Foi ela que me apresentou os programas, foi ela que me deu alguns CDs e, sem perceber, também me apresentou mensagens que eu levo comigo até hoje. Talvez ela nunca tenha parado para pensar na importância daquelas músicas ou daqueles programas na minha formação, mas ela sabia que ali existia alguém que falava sobre respeito, sobre amor, sobre acreditar em um mundo melhor e sobre enxergar as pessoas com mais empatia. Hoje, eu entendo que a admiração que eu tenho pela Xuxa não foi apenas pelas músicas ou pelos programas, é pelas mensagens. Mensagens que atravessaram gerações e continuam fazendo sentido até hoje. E talvez seja por isso que aquele estádio estava lotado. Não era apenas um show. Era um encontro de pessoas que cresceram ouvindo que era possível acreditar, sonhar e construir um mundo melhor. Depois de viver tudo isso, eu acho que a mensagem que fica é muito simples. Não deixe que a idade seja um limite para viver aquilo que faz sentido para você. Se emocione, cante, dance, volte à sua infância quando ela fizer bem. Realize sonhos que ficaram pelo caminho. A vida passa rápido demais para a gente viver preocupado com o julgamento dos outros. Se alguma coisa faz bem para o seu coração, viva, independentemente da sua idade. E para terminar, eu só quero agradecer. Obrigado, Xuxa, pelas mensagens. Obrigado, mãe, por ter me apresentado esse universo. E obrigado também, Alessandra, minha amiga, por proporcionar esse momento e dividir ali esse momento tão especial. E antes de encerrar o episódio de hoje, eu quero aproveitar para lançar um novo quadro aqui na Idade do Sucesso. A ideia é bem simples. No final de cada episódio, eu vou compartilhar uma dica de alguma coisa que vale a pena conhecer. Pode ser um livro, um filme, um evento, uma exposição, enfim. Qualquer coisa que tenha feito sentido para mim e que talvez possa fazer sentido para você também. E para estrear esse quadro, a minha dica de hoje é o perfil do Instagram do Matheus Tomé. É o @Mateus com TH, Tomés com S no final e sem acento. Matheus é um artista visual, tatuador e autor do livro Antes que o Mundo Acabe.
Eu já acompanho ali os trabalhos dele já há um bom tempo e o que mais me encanta é a forma como ele consegue transformar situações comuns do nosso dia a dia em ilustrações simples, sensíveis e cheias de significado. É aquele tipo de perfil que faz a gente parar por alguns segundos para refletir ou simplesmente dar um sorriso. Então, se você gosta de arte, de boas reflexões e de conteúdos que deixam o dia um pouco mais leve, fica aqui a minha recomendação. Depois me conta o que você achou. Por hoje é só e eu espero vocês no próximo episódio.